Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tivemos uma semana maravilhosa estudando a primeira lição desse trimestre, né? A lição que estamos estudando tem por título geral durante todo o trimestre, Lições do livro de Atos, parte 2. Eu achei essa capa tão bonita, não é? É linda. E aí, a primeira lição teve título, né? Problemas e Esperança. O texto para memorizar: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está em Atos 14, verso 22. O texto de Atos dos Apóstolos, na página 367, o texto inspirado, diz assim: Paulo não perdia a oportunidade de falar do Salvador ou de ajudar aos que estavam em luta. Ia de lugar em lugar pregando o Evangelho de Cristo e fundando igrejas. Eu conheço alguns irmãos que gostam de fundar igrejas, é muito bom. Amém? E aí, vamos recapitular um pouco? Nós estudamos o resultado da fé, foi o primeiro tópico. Lá a gente viu que a fé de um coxo, um homem que nunca tinha andado, pelo poder do Espírito Santo, tocou o coração de Paulo, que viu aquele homem ali no meio dos que estavam ouvindo a Paulo. Paulo viu que ele tinha interesse, que prestava atenção e que tinha fé para ser curado. E qual foi o resultado da fé dele? Ele foi curado, né? Ele andou sobre os seus pés, nunca tinha andado e ele andou. Teve fé quando Paulo disse: levanta, fica sobre os teus pés. Ele imediatamente obedeceu. Esse é o resultado da nossa fé. Ela opera o querer, né? Pelo poder de Deus. E nós devemos estar atentos a ver onde tem fé pelo Espírito Santo e poder operar o milagre da salvação na vida das pessoas, levando a mensagem de Deus. E aí, na segunda-feira, nós estudamos sobre o tema de toda glória a Deus. Nessa aqui nós aprendemos que nós não podemos aceitar glória nenhuma para nós. Então toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Paulo, diante daquele milagre que ele fez ali, né, pelo poder do Espírito Santo, ele e Barnabé começaram a ser adorados como se fossem os deuses daquelas pessoas de Listra. Então uns diziam que era Mercúrio, né, e Júpiter. E aí foram lá todo alegremente adorar Paulo. Paulo disse: não, nós não. Nós somos servos do Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A Ele que vocês devem glorificar, nós não. E eles ficaram ali insistindo até que aquelas pessoas entenderam isso. Então, toda glória deve ser dada a Deus. Deus Jeová, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Amém? Na terça-feira, nós estudamos sobre o tema feridos por rumores maliciosos. E aí a gente viu, né, como a inveja, né, de pessoas até que eram detentoras, né, da palavra de Deus, né, e se juntaram, né, com ímpios para poder falar maliciosamente contra Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé estavam trabalhando na obra, fazendo a vontade de Deus, mas as pessoas os acusavam com rumores maliciosos, não verdadeiros, né? Então, quando nós trabalhamos para o Senhor, Satanás fica furioso. E ele pega aqueles desapercebidos que estão na casa do Senhor, que não estão colocando sua vida no altar, para fazer comentários maliciosos. E muitas vezes se juntam até com o ímpio para isso. Então nós vimos aí que os listrianos, eles chegaram, quando eles foram lá adorar Paulo, né, com aquela honra toda, e Paulo disse não, Barnabé também disse não, eles ficaram meio tristes, né, porque eles queriam sacrificar aos apóstolos e eles eles recusaram, né.
E aí foi fácil para eles, já estarem tristes, né? Aceitar o que os rumores maliciosos dos incônios e dos de Antioquia que vieram para essa cidade só para fazer isso, esse trabalho. E aí, na quarta-feira, a gente estudou miraculosamente fortalecido. E veja que coisa. Esse pessoal que a gente estudou na terça-feira apedrejou Paulo, né? Apedrejaram Paulo. A palavra diz que foi impiedosamente, em Atos dos Apóstolos, página 183 a 184, diz que impiedosamente ele fora apedrejado. Mas aí o que acontece? Na quarta-feira a gente viu que Paulo faz o quê? Depois que os discípulos ficam ali tristes, né? Vendo o corpo dele ali caído no chão. E de repente Paulo levanta, ergue a cabeça, levanta e entra na cidade. E eles viram que ali a fé deles estava sendo confirmada. A religião que eles abandonaram e que eles estão agora é o fiel verdadeiro. Porque houve ali outro milagre. Eles já tinham visto um milagre, né? Do coxo andar e agora viram um apedrejado levantar. Não tem dúvidas. Esse é o Deus verdadeiro, né? Então, foi assim que Deus fortaleceu, né? Paulo, física e espiritualmente, e todos aqueles que estavam ali também, né? Até tem um texto que eu vou repetir, eu li no dia para vocês, mas eu vou repetir. Como devem ter ficado surpresos quando, em meio aos lamentos, o apóstolo ergueu de repente a cabeça e se pôs em pé, com louvor a Deus nos lábios. Para os crentes, essa inesperada restauração do servo de Deus foi um milagre do poder divino. Parecia colocar o selo do céu na mudança de crença deles. Regozijaram-se com inexprimível alegria e louvaram a Deus com fé renovada. Amém? E aí chegamos à quinta-feira. Cuidando dos fiéis. O mesmo Paulo que levantou louvando a Deus em vez de maldizendo aquelas pessoas, ele e Barnabé não aceitavam pregar em outros lugares sem antes passar confirmando a fé daqueles que eles já tinham pregado. E tinham deixado, como o pessoal de Icônio, da Antioquia. E aí o que eles fizeram? Eles voltaram lá para poder pregar, para confirmar a fé daqueles que estavam lá. E para fazer mais discípulos. E aí a gente também aprende com Paulo como trabalhar, né? E como é que era que Paulo fazia? Ele ia, pregava o evangelho, depois de um tempo ele voltava, preparava, confirmava a fé das pessoas, preparava alguém para a liderança naquele lugar e abria uma igreja. Mesmo que seja um grupo pequeno de pessoas. Qual era a base da fé de Paulo? A base da fé de Paulo estava em Mateus 18 e 20, nesse sentido que eu estou falando. Que diz o quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Mateus 18, 20, não é isso? Então, tinha 2 ou 3 pessoas, Paulo abria uma igreja. Um grupo pequeno, ele abriu uma igreja. Que nós possamos ter aprendido muito nessa lição. Que nós possamos dar toda a honra e toda a glória a Deus. E que diante dos problemas nós tenhamos esperança de salvação. Porque a nós cabe, por muitas tribulações, herdar o reino de Deus. Amém? Que nós possamos buscar o Espírito Santo sempre. Fiquem na graça de Deus.